Bom, então pessoal, continuando o nosso curso de Assembly aqui, tá? Agora nós vamos fazer nossos programas aqui usando o montador NASM, né? Mas antes disso daí a gente precisa definir, né, quais são os registradores principais aí da família x86, né? Quais são os registradores de propósito geral, quais são os registradores de propósito específico, tá? O montador ele tem alguns comandos que não geram código, né? Que não geram códigos e também não colocam dados na área de dados do programa executável, do executável final gerado, tá? São chamadas as diretivas, tá? do montador, ok? E essas diretivas, né? Elas às vezes são implícitas, você não tem uma diretiva exatamente ali para definir um label, né? Você já coloca o label ali e ele entende que é um label, né? Às vezes você precisa dizer o que é um label, né? Por exemplo, você tem que dizer que um label é um define, por exemplo, né? Então você tem que usar uma diretiva específica para isso, tá? E como eu disse no começo do curso, tá? A gente vai começar o nosso curso falando de instruções de movimentação de dados, né? Que é a instrução move, né? E nesse primeiro exemplo nós vamos fazer uma chamada ao sistema operacional, que no exemplo anterior foi feito em C, né? Ou seja, a gente chamou o sistema operacional porque o sistema operacional exibisse uma mensagem na tela. A gente vai fazer agora esse exemplo em Assembly, tá? Na próxima aula nós vamos falar como que é a convenção de chamada da linguagem C. Nós vamos falar sobre chamada e retorno de funções, explicar algumas instruções lógicas e aritméticas no Assembly, né? Fazer alguns exemplos usando instruções lógicas e aritméticas, instruções de comparação, instruções de salto, né? E por último, né, quando a gente tiver analisado bem esses exemplos, nós vamos falar sobre coisas mais complexas, como vetores, matrizes, listas encadeadas, pontos, como você faz cálculo com números em pontos flutuantes, tá? Que os números em ponto flutuante eles têm instruções que são instruções assim feitas como se fossem feitas por outro processador, né? Inclusive hoje está tudo integrado, né? Mas há 20 anos atrás, por exemplo, você tinha o processador que era 8088 e o coprocessador que era 8087, tá? Vamos falar um pouquinho então da evolução, né, desses processadores, né? Como que eles surgiram, né? Então, os processadores Intel x86, né, já que o nosso Assembly é x86, eles surgiram basicamente na década de 80, né? Antes da década de 80 você tinha computação, mas era coisa feita com chips da família TTL, né? Então tinha processadores aí, o Atari, ele foi feito, por exemplo, todo ele com chips TTL, né? O cara pegou um monte de TTL lá, juntou, fez um processador lá, depois eles fez o projeto eletrônico e aí mandou para a empresa, aí fizeram um chip que foi o 65.000, né, se eu não me engano. Enfim, né? Você tinha esses chips aí, mas a Intel resolveu lançar o 8088, né? Que veio inspirado no 8008, né? O 8008 ele tinha registradores de uso geral, 4 registradores de uso geral, A, B, C e D. E quando você criou o 8086, que era um processador de 16 bits, os registradores gerais foram estendidos, né? Para 16 bits. Então esse X, né? Do AX, BX, CX, significa extended, tá? Porque você estendeu, né, esses registradores aí. Em seguida surgiu o 286, que ele tinha um pouco mais de memória, né? O 8088 você só conseguia acessar 1 MB. Inclusive o pessoal criou o modelo de segmentação no 8088 porque achou que nunca ninguém ia acessar mais que 1 MB de memória, né? E o 8286 ele criou, né, aumentou a quantidade de memória que você podia acessar. E por volta lá da década de 90, 92, 93, né, começou a se popularizar aí o 8386, que era um processador de 32 bits, né? Então as instruções tinham 32 bits, né? Os registradores também foram novamente estendidos, né? Mas você já tinha extensão X, né? Então você ia fazer o que? AXX, né? Não, o pessoal colocou um E na frente. Então EAX significa um registrador de 32 bits. EBX, um registrador de 32 bits, tá? Tudo que tiver aí na frente é 32 bits, tá? EDI, ESI, 32 bits, tá? Surgiu então depois o 486, né, que ele permitia acessar mais memória do que o 386, o Pentium e o Pentium Pro, né? Esses registradores começaram a incluir extensões multimídia, né, porque na época estava muito em voga a
questão da multimídia, né? Estava começando aí a multimídia, o computador não era só usado para fazer cálculos científicos ou para desenvolver aplicações científicas, né? Ou comerciais, mas para uso lúdico, né? Para as pessoas verem filme, para as pessoas ouvirem música, né? Então começou isso aí, né? Na década de 90, né? Vocês que estão vendo não passaram por isso, mas, né? Eu presenciei todo esse desenvolvimento aí, né? Não tinha nem celular nessa época, né? O celular não era popular, era só nos Estados Unidos que a gente tinha celular, a internet estava começando a surgir no Brasil, né? E os processadores aí, eles começaram a incorporar extensões, né? Para o pessoal poder colocar uma placa de vídeo, uma placa de som, né? E no núcleo do processador, né? No processador em si mesmo, começaram a ter instruções específicas para manipular dados multimídia, né? E logo no final da década de 90 surgiram os processadores de 64 bits, né? Os registradores foram novamente estendidos, mas aí o pessoal usou a extensão R, né? O prefixo R aí, né, para o registrador. Então RX, RBX, RCX, RDX são o quê? Processadores de 64 bits, tá? Professor, mas como é que é isso, né? Então vamos lá, ó. Quando você tinha 8 bits, né? 8 bits, os registradores eram AL, BL, CL, DL, né? Na verdade, A, B, C e D, né? Mas quando você criou quando você criou uma máquina de 16 bits, para manter a compatibilidade com as máquinas, né, de 8 bits que existiam, né, o pessoal deu um nome diferente para esses registradores A, B, C e D. Eles chamaram de AL, BL, CL, DL, tá? Por que L? L de low, tá? Por que low? Porque são os bits menos significativos, tá? Então, o AX, por exemplo, ele é dividido em AH e AL, né? A AH é a parte mais significativa do AX, a L a parte menos significativa do AX. Quando você escreve alguma coisa em AL, você também está escrevendo em AX, porque o AL faz parte do AX. Se você escrever no AH, você também está escrevendo no AX, por quê? Porque o AH, ele faz parte do AX, tá? Beleza, então o AX é constituído por AL e AH, tá? O CX é constituído por CL, CH, o DX por BH e BL, assim por diante, tá? Esses aqui são os registradores de propósito geral, né? Você pode usar ele para qualquer coisa, né? Ele não tem um uso específico, né? Agora existem registradores que são específicos, né? Por exemplo, EBP, o ponteiro que aponta para a base da pilha, né? Na região de pilha, o EBP aponta para a base no segmento de pilha, o EBP aponta para a base da pilha, então ele é um registrador específico, né? Não é bom, ele é usado para pilha, né? ESP aponta para o topo da pilha. Então não é bom você usar o EBP para fazer outra coisa que não seja manipular a pilha, tá? E o ESP é a mesma coisa, né? ESI é Extended SI, SI é Source Index, né? E DI é Destination Index. Esses registradores, eles são específicos porque quando você trabalha com strings, por exemplo, as instruções de string, elas são otimizadas, né? E o processador usa esses registradores para fazer movimentação de dados entre strings, então eles são bastante específicos para strings, tá, pessoal? E você tem lá, né, o CS, né, que passou a ser ECS, o DS, que passou a ser EDS, né? Aqui ele está representando só CS, DS, ES, né, mas isso aqui no 286, né? Não, no 386, né? 386 eu acho que, se eu não me engano, eles não estenderam esses registradores, parece que estenderam isso só no 486, enfim, né? Tem que olhar os manuais aí, eu confesso que eu não olhei, tá? Mas o que significa CS, DS, ES? CS é Code Segment, segmento de código, né? DS, Data Segment. ES, Extra Segment, tá? SS, Stack Segment, tá? O 386, inclusive, colocou dois ES, Extra Segment, é um segmento extra que você não precisa ser usado nem para código nem para pilha, pode ser usado tanto para código quanto para pilha, tá? Agora, FSGS também são segmentos extras, tá? Que o 386 colocou aí para você poder usar, né? Então, assim, os processadores da família X86 eles foram estendidos, tá? Até hoje, por exemplo, você consegue acessar o registrador AX, né? Você consegue, em 64 bits, acessar o AX, o EAX, né? Você consegue acessar esses registradores aí, por quê? Né? Porque tudo foi feito para manter compatibilidade com as gerações anteriores de processadores, tá? Embora hoje isso não seja mais feito, né, porque
A velocidade em que os itens tecnológicos eles são colocados no mercado é uma velocidade muito alta, né? Então, geralmente o cara descarta tudo, né? Reaproveita só o código, né? Porque o hardware, geralmente, você consegue fazer um hardware muito mais eficiente, descartar ele muito mais rápido, né? Por uma questão de velocidade, de paradigmas, né? Que estão em voga hoje, né? Como o co-design, que você faz o projeto hardware e do software ao mesmo tempo. Então, isso permite você trocar o hardware com uma facilidade maior do que você fazia na década de 90, 80, por exemplo, né? Que você não conseguiria trocar o hardware, porque senão as pessoas não iam comprar, porque os cartuchos antigos das pessoas, ou as fitas, ou os programas não serviam, né, no hardware novo. Então você tinha esse problema, né, de compatibilidade. Hoje, aparentemente, você não tem mais esse problema, então, né, é mais tranquilo aí você, né, trocar o hardware, né. Então, veja bem, ó, quando você acessa um registrador em 64 bits, tá? Você está escrevendo em todo o registrador, inclusive, né, se você move algum dado para o RAX, né, se você coloca um dado no registrador RAX, né, você está alterando o EAX, e como o AX ele é parte do EAX, também está alterando o AX, e está alterando o AH e está alterando o AL também, ok? Então você tem os General Purpose Registers, né, registradores de propósito geral, que é o EAX, EBX, ECX, em 64 bits, RAX, RBX, RCX, RDX, né? Você tem um contador de programa que também tem 64 bits, né? Que é o RP, né? Não está escrito aqui, mas ele é o RP. Você tem registradores para o coprocessador matemático, que são as instruções do antigo x87, tá? Esses cálculos em ponto flutuante são feitos usando pilha. Então isso daqui é uma pilha, né? Que tem 8 registradores aqui para você carregar os pontos flutuantes, né? Esses registradores são chamados de S0, S1, S2, se não me engano, tá? A gente vai ver essa parte de coprocessador e de ponto flutuante no final do curso, né? Eu tenho os exemplos, mas eu não fiz slides ainda explicando como isso acontece, mas eu vou fazer, né? E você tem as extensões aqui para você imprimir pontos flutuantes, né? Geralmente você usa esses registradores aqui, né? Você usa esses registradores aqui para você passar o ponto flutuante como parâmetro, ou para você ler um ponto flutuante. Quando você lê o ponto flutuante, você vai para um registrador desse tipo aqui, né? São registradores de 128 bits, tá? Você tem lá o XMM0, XMM1 até o XMM7, né? Ok? Então é SSE, né? Que são registradores para as extensões multimídia, né? E você tem o SSE2, que, se eu não me engano, foi a partir do Pentium Pro que eles colocaram, né? Ok? Aqui temos mais uma figura aqui, né? A gente tem registradores, tá? A gente tem os registradores de propósito específico, eu já expliquei para vocês, né? E tem também um registrador de flags, tá? O que são flags, né? Toda vez que você faz uma comparação, ou toda vez que você faz uma operação aritmética ou lógica, você modifica esses registradores aqui de flags, né? Então, por exemplo, você faz uma operação de adição, né? E você estoura a quantidade de bits, né? A quantidade de bits aí deu uma quantidade de bits, o resultado, né, da adição deu uma quantidade de bits maior do que o registrador suporta. Isso é chamado de overflow, né? Então aí você ativa o flag de overflow, né? Você fez uma subtração e o resultado deu negativo, você ativa o flag de negativo, né? Os flags, pessoal, são exatamente aqueles flip-flops que a gente viu no curso de arquitetura, que ficam pendurados na saída da aula, tá? Então esses flags aqui, esse registrador de flags, nada mais é do que um conjunto de flip-flops aí com condições, tá? Quando você faz uma comparação e o número é maior que o outro, né, você está modificando o quê? Né? Modificando o flag de maior e o flag de menor, né? E o flag de igual também, né? Toda vez que você faz uma comparação, você modifica os três, né? Tá certo? E toda vez que você vai para a próxima instrução, você modifica também o ponteiro de pilha, que ele passa a apontar para a próxima, o ponteiro de instrução, desculpa. Você tem o ponteiro de instrução e o ponteiro de pilha, tá? O ponteiro de instrução é instruction pointer, né? Extended instruction pointer, aqui no caso de 32 bits, né? Ou RP, no caso de 64 bits, que ele aponta para quem? Para a próxima instrução que está sendo executada. Então ele faz o mesmo papel do PC, tá? Ele faz o mesmo papel do PC lá no Program Counter, lá no nosso processadorzinho que a gente estudou no curso de
arquitetura, tá? Então aqui a gente tem os registradores de 64 bits de propósito geral, os registradores de extensão multimídia e os registradores para fazer SIMD ou registradores de 128 bits aqui, né? Que ele chama de Streaming Extension Register, né? SSD, tá? O que é SIMD, né? SIMD é quando você tem uma instrução agindo sobre múltiplos dados, né? Single Instruction Multiple Data. Por exemplo, você quer somar dois vetores, né? Mas você quer usar uma única instrução para você somar os dois vetores, né? Então, são múltiplos dados, né? Porque o vetor tem múltiplos dados, tá? Ele tem vários componentes aí, um vetor, né? E você vai usar uma instrução para somar dois vetores. Então, uma única instrução agindo sobre vários dados. Single Instruction Multiple Data, tá? Então, os dados eles podem ser, por exemplo, dados de 64 bits, dois vetores, você quer somar dois vetores de 64 bits. Então você coloca uma parte do vetor aqui, né? Outra na parte mais significativa do XMM0 e o outro vetor na parte menos significativa, por exemplo, né? É uma das formas de fazer, tá? E aí você dá uma instrução, aí ele soma os dois vetores aí, ok? Então uma única instrução para somar dois vetores, né? Isso é interessante, tá? Quando eu era aluno da UFSCar, né? Isso aqui era estudado em arquiteturas avançadas, né? Mas hoje os processadores aí, eles fazem, né, principalmente as placas de vídeo, né, fazem multiplicação de matriz, multiplicação de vetor por matriz, né? Tudo de uma vez com uma única instrução, tá? Então isso daí hoje é feito de forma mais corriqueira, tá? Do que antigamente. Antigamente você tinha hardwares específicos, né? Para fazer renderização gráfica, para fazer cálculos gráficos. Hoje não. Hoje isso é muito comum, ok? Então, esses registradores multimídia aqui surgiram aí para fazer cálculos em jogos, por exemplo, né? Hoje é feito pela placa de vídeo, mas as placas de vídeo não tinham esse recurso há 20 anos atrás, então isso era feito pelo processador, né? Então, só para vocês saberem, tá? De repente vocês olham aí SSD, o que é isso, né? Ou SSE, né? Isso aí são registradores multimídia, tá? Usados para fazer instruções do tipo SIMD, tá, pessoal? Bom, aí você tem as principais diretivas aqui, né? Por exemplo, se eu vou fazer um programa em ASM, né? Como eu disse para você, um arquivo assembly ele tem várias seções, tá? Então, por exemplo, a gente tem a seção de dados do programa, né? A seção de dados, né? E essa seção de dados, o que é? Tá? São os dados que o meu programa vai usar, né? Strings que o programa vai usar, inteiros que o programa vai usar, pontos flutuantes que o programa vai usar, constantes em ponto flutuante, sei lá, né? Isso daí vai ficar tudo na seção de dados. E na seção de código, tá? Vai ter o meu código executável, ok? Então, pessoal, a seção de dados geralmente vai ser carregada no segmento separado ou numa página de memória separada, tá? No segmento de memória, numa página de memória separada da seção de código, por exemplo, que vai ficar numa página ou no segmento de memória separado, tá? Para não misturar as coisas, para não dar problema, tá? Então, por exemplo, se um programa, por exemplo, ele tenta acessar uma região de memória que é de outro programa, por exemplo, né? Ou que é do mesmo programa, mas é de uma região de memória que ele não tem acesso, por exemplo. O cara tem que executar uma instrução que está na pilha, né? O processador tem que executar uma instrução que está na pilha. Geralmente isso dá falha de segmentação, tá? Você está acessando um segmento que não é seu, né? Então, falha de segmentação, ok? Bom, então como é que o montador monta isso aqui, né? Eu tenho uma string aqui, então uma string db é uma diretiva, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó. O que essa diretiva aqui diz? Essa diretiva é define byte, tá? Define byte para definir um byte, ou para definir uma sequência de bytes. Define word para definir uma word, uma sequência de words. Define double word e define quad word, tá? O que é byte, o que é word, o que é double word e o que é quad word? Byte são 8 bits. Word são 2 bytes, 16 bits, tá? Double word significa 2 words. 2 words é o quê? 32 bits. E quad word são 4 words, né? 4 words, né? Cada word tem 4 bytes. 4 vezes 4, 16, né?
Então uma quad word aqui são 64 bits, tá? Ok, pessoal? Eu não sei se eu fiz as contas corretas aí, mas vocês entenderam. Então aqui, ó, define byte, 1 byte, define word, 2 bytes, define double word, 4 bytes, define quad word, 8 bytes, 64 bits, ok? Ok, então vamos lá, pessoal. Eu fiz isso daí, tal, declarei isso daí no meu arquivo assembly, né, usando a sintaxe do NASM, tá? A gente está usando o NASM aqui, né, no nosso curso. O que é myString? myString é um ponteiro, tá? Ele não é a variável em si, é um ponteiro para essa região de memória, é um ponteiro para esse primeiro byte, tá? myShort é não é um inteiro, ele é um ponteiro para o primeiro byte desse inteiro, que é o 88 aqui, tá? 88 hexa, né? Porque eu tenho um 0x na frente, significa que isso aqui é um hexadecimal, tá? O x é também um ponteiro, né? E aqui eu tô como se fosse declarando uma variável, tá? E essa variável ela tá com valor, ela tá instanciada aqui, tá? Tem como eu fazer uma variável e não colocar nenhum valor nela, né? Por exemplo, deixar tudo zero, né? Aqui não, aqui eu tô colocando 1, mas por exemplo, se eu quisesse deixar tudo zero, eu poderia fazer isso. Como, professor? Usando a diretiva has, né? Então, por exemplo, x has b. Has b significa o quê? Reserva byte. Has w, reserva word. Has d, reserva double word. Has q, reserva quad word. Tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas mais pra frente eu coloco isso daí no slide, ou então vocês vão ver esse tipo de coisa no código assembly, eu vou explicar novamente, tá? Então você tem como declarar variáveis e não inicializar elas, tá? Não colocar valor nelas, né? Mas se você fizer desse jeito, inicializado, e colocar o valor tudo zero, também dá na mesma, tá? Eu estou falando que existem outras possibilidades aí que o montador permite para você, outras diretivas, tá? E como é que isso é colocado na memória? Bom, aqui eu tenho um endereço de 64 bits, é um endereço aleatório, tá? Eu inventei esse endereço aqui para dar esse exemplo, tá? Então a myString, como eu disse para você, é um ponteiro. O que é myString? myString é exatamente esse endereço aqui, pessoal, tá? Não existe string, um agregado de dados, tá? Quando você passa uma string para uma função em C, por exemplo, você não está passando a string inteira, você está passando um ponteiro para o primeiro elemento da string na memória de dados, tá? É isso que você passa. Quando você passa isso para um programa em C, tá? Ok, pessoal? Na verdade, pessoal, a linguagem em C é uma grande mentira, né? Porque tudo vira assembly no final, né? Os processadores não executam linguagem C, embora você pudesse fazer um processador que executasse linguagem C, isso aí seria muito complicado, tá? Então os processadores eles executam sempre código de máquina, né? E o código de máquina ele é sempre desse jeito, você sempre passa endereços, tá? Ou dados, né? Pro processador buscar ou executar, okay? Operar em cima deles, tá? Então nesse sentido a linguagem C ela não existe, ela é uma abstração, ela é uma mentira, tá? Tudo vira dados no final, tá? Mas como que a string é colocada na memória? Bom, você vai colocar o código ASCII de cada caractere da string. Então, por exemplo, a minha string aqui, ó, ela é my_s espaço. É porque eu não estava querendo digitar muita coisa aqui, não estava querendo fazer um exemplo que ocupava muita coisa no slide, tá? Então eu coloquei aqui my_s, né? Então tem o caractere M, o caractere Y, o caractere espaço também é um caractere, o caractere S aqui, o caractere 10 em decimal, em hexadecimal 10 é 0xa, e o caractere 0 aqui, ok? Caractere 0. Como é que isso é colocado na memória? Bom, primeiro eu coloco o código ASCII do M, depois o código ASCII do Y, né? Depois o código ASCII do espaço, que é 0x20, depois o código ASCII do Szão, depois o código ASCII do espaço, aí depois eu coloco o que vem em seguida, né? O que vem em seguida aqui da string, né? Qual é o byte que vem em seguida? É o 10, então eu coloco aqui, ó, 0xa, que é o byte 10. Depois do 10, o que vem na memória? 0x00, tá? E depois, o que o montador vai colocar na memória, tá? Ele vai colocar na memória o próximo byte, 0x. Ele deveria colocar 0x88. Mas os processadores Intel, a representação de inteiros, ela é Big Endian, tá? O que significa Big Endian? Tá? Big, grande, Endian, fim, tá? Grande fim. Então, os bytes menos significativos, eles são colocados primeiro, e os mais significativos no fim. Então, Big Endian, grande fim, tá? Os bytes mais significativos são colocados no fim. Então, esse inteiro da memória, né, a rigor falando aqui, ele vai ser representado como 0x, como 66 e depois 88. Então, ó, 66 e depois 88, por quê? Porque a máquina Intel é Big Endian, tá? Aí você fala, não, professor, mas não entendi, por que os caras fizeram isso? Bom,
Provavelmente porque o processador começa a preencher o registrador de baixo para cima, né? Então ele pega primeiro o menos significativo para colocar o mais significativo. Mas não dá para fazer de outro jeito? Dá, cara, você pode preencher do mais para o menos, mas isso é uma escolha do projetista do processador, tá? As máquinas 68000, 68030 da Macintosh, tá? Que eu acho que, não sei como é que é hoje o Macintosh, se ele usa arquitetura parecida com isso, se ele usa um conjunto de instruções parecido com o que a gente vai ensinar aqui. Eu sei que os assemblies que a gente vê na internet, os exemplos assembly que você pega hoje na internet, eles funcionam perfeitamente no Macintosh, tá? E sem você precisar instalar nada, tá? Então eu tenho um amigo ali que roda assembly no computador dele tranquilamente, tá? Enfim, tá? Bom, depois do 88 você tem o que, né? Você tem a variável x que é 0, só que ele é um define double, então são 4 bytes. 4 bytes preenchidos com o quê? Com 0, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bytes preenchidos com 0. Depois você tem o que, ó? Ponteiro y, aqui a variável y. Y é um ponteiro, tá, pessoal? Define double 1, né? O que significa isso? Que como é big end, então é 1 seguido de 3 zeros aqui, né? Depois o 2, 2 seguido de 3 zeros e assim por diante, tá? Entenderam como é que isso é mapeado na memória, pessoal? Ok? Então isso aqui é como que o montador vai montar, e aqui eu já estou colocando o endereço absoluto, né? Como que isso daqui vai ser displaced, como que isso daqui vai ser disposado, não, como que isso daqui vai ser organizado, tá? Na memória do seu computador, tá? Na memória física, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho da instrução move, tá? Por exemplo, MyString é um ponteiro, ele é um ponteiro de 64 bits. Então se você fizer move RAX MyString, o que você vai estar colocando no RAX? Está movendo para RAX MyString. O que você está colocando no RAX? O valor de 64 bits que corresponde ao ponteiro MyString, tá? Se você quer colocar, por exemplo, não o valor de MyString, mas o conteúdo de MyString em RAX, você vai usar MyString entre colchetes. Ah, professor, você falou que você não coloca... quando você passa a string, você passa o ponteiro para o primeiro elemento da string. Vamos supor que você é um cara maluco que quer passar a string inteira, né? E usar o RAX para passar um pedaço dessa string, né? Lógico que você só vai conseguir colocar aí 8 caracteres, né? Cada caractere é um byte, tá? Cada caractere é um byte. Ela vai colocar no máximo 8 bytes aí, tá? Você quer colocar 8 bytes em RAX. Então você vai colocar aqui mais string entre colchetes, vai mover, né? Os bytes aí na ordem, né? Na ordem que eles aparecem, né? Então 4D, 5920, né? São os bytes aqui, ó. 4D, 5920, 5220, 0A, né? Você vai colocar isso aqui onde? No RAX, né? Então essa instrução move aqui, ela é uma instrução move que move, né, 8 bytes, né? Agora, se você colocasse EAX aqui, ela seria uma instrução move também. Mas o código de operação dessa instrução move, o opcode desse move, tá? Ele seria um opcode diferente, porque ela não teria o mesmo comportamento que essa aqui. Essa aqui está movendo 8 bytes. Essa daqui, como o EAX é um registrador de 32 bits, ela vai mover o quê? 4 bytes, né? 4 bytes, 4 vezes 8, 32. 32 bits, tá? Vai mover 32 bits aqui para o EAX. Então ela não vai ter, tá, o mesmo comportamento dessa instrução aqui, apesar de você colocar move, tá? O move, pessoal, ele pode ser executado também entre registradores, tá? Desde que os registradores tenham o mesmo tamanho, tenham tamanhos compatíveis, tá? Então, por exemplo, você pode mover um registrador de 32 bits para um de 32. Ou um registrador, aqui no caso desse exemplo, de 64 bits para um registrador de 64 bits. Você não pode mover um registrador de 32 bits para um de 64. O montador vai reclamar, ele vai falar, ó, dados incompatíveis, né? Tá certo? Se você coloca, por exemplo, em RAX você pode ter um ponteiro também, né? Você pode mover o conteúdo desse ponteiro que está no registrador para RPX. Então, 8 bytes a partir de um endereço. Que endereço? O endereço que está em RAX. Você vai mover 8 bytes a partir do endereço que está em RAX, você vai mover para RBX. Tá? Você pode usar um endereçamento aqui, base indexado, né? Que você tem uma base e um índice aqui, né? Que pode ser inclusive outro registrador, né? E usar isso aqui para fazer um endereçamento para você acessar, por exemplo, o byte que está na posição RAX mais 2, né? Que está no endereço de memória RAX mais 2,
eu quero carregar 8 bytes a partir desse endereço para RBX, então você vai colocar aqui entre colchetes, né? E vai mover esses 8 bytes para RBX, ok? Tem muitas variações da instrução move, não dá para falar todas elas aqui, tá? Mas isso daqui foi uma introdução e a gente vai agora ver um exemplo, né? De como que a gente faz aqui, como que a gente usa a instrução move para preencher os registradores para chamar uma função, no caso uma função do sistema operacional aí, tá? Fazer uma chamada ao sistema operacional, tá? A chamada ao sistema operacional, pessoal, ela é feita com a instrução int ou syscall, né? Tem também a instrução syscall aí, mas geralmente o pessoal coloca int, é a mesma instrução, tá? E no Linux, tá? Essa trap, essa chamada do sistema operacional, é tudo a mesma coisa, tá? Interrupção de software, chamada do sistema operacional, trap, né? Chamada ao kernel, é tudo a mesma coisa, tá? São nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Que é o que? Você chamar uma função que está pronta e essa função é do sistema operacional. O que você vai fazer? Né? Vai usar a instrução int ou syscall, né? Então você vai colocar alguns parâmetros em alguns registradores, tá? E vai fazer aí a chamada da instrução, ok? Então, agora a gente vai para um exemplo aqui, ok? E nós vamos ver na prática como é que isso daí é feito. A gente vai fazer um hello world aí usando uma trap, usando uma chamada ao sistema operacional. Tá bom, pessoal?